Boa noite, eu sou Cátia Luciana Pereira, professora de português aqui do Colégio Bandeirantes, e nós estamos iniciando esse evento, que na verdade hoje é híbrido, então há pessoas aí em casa assistindo online, e muitas pessoas aqui, também presencialmente na plateia, estamos aqui no estúdio 268 do colégio. E esse é um evento da Comissão Banho de Racismo, que mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, a Estela vai falar sobre isso, que está aqui também, daqui a pouco ela aparece. A ideia desse evento é fazer uma conversa, né, abrir um espaço para falar um pouco sobre o movimento antirracista no Brasil. Já alerto que é impossível falar sobre tudo, né, nesse tempo que nós vamos ter, mas eu vou dar uma pincelada na naqueles, movimentos, aqueles acontecimentos que são, de grande importância e que podem dar um pouquinho do panorama do que é esse movimento. Tem um roteirinho aqui do meu lado, e eu vou também apresentar, vou compartilhar uma apresentação com vocês, tanto aí de casa quanto quem está aqui ao vivo. Acho que agora todo mundo está vendo direitinho. Então, a proposta, como eu falei, é muito ambiciosa, falar sobre o movimento antirracista no Brasil ontem e hoje. Então, é lógico que eu não vou dar conta de tudo isso. Nós teríamos aí muito tempo para falar sobre isso. Já existem grandes estudos, né, sobre o movimento antirracista no Brasil. Então, pessoas que se debruçam aí anos estudando sobre isso. Mas a gente vai conseguir dar alguma pincelada aqui. Primeira coisa que eu quero falar, né, é chamar atenção para a palavra movimento, né? É muito comum a gente falar movimento negro, movimento feminista, movimento social, movimento literário, e a ideia de movimento, como a própria palavra diz, é justamente isso. O que que acontece, o que que aconteceu, o que que está acontecendo sobre essas causas, sobre essas questões. Porque, embora às vezes pareça, né, que nós estamos quietos, calados, nós nunca estamos na verdade, nós estamos sempre trabalhando em prol dessas questões. E quando a gente fala também em antirracista, uma ideia que já está bastante disseminada, mas ainda nem todo mundo sabe, uma frase da Angela Davis, que é uma pensadora afro-americana bastante importante, que disse, né, que numa sociedade racista como a nossa brasileira não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Então, a grande diferença aí está na ação, né? Quando você é antirracista, você toma ações, atitudes que levam ao combate ao racismo. Então, acho que é importante falar isso. E o, como eu escolhi para falar um pouco disso, fazer um recorte, né, uma linha do tempo, uma linha do tempo bem superficial, mas uma linha do tempo que consegue trazer alguns desses elementos. É muito comum a gente ouvir que hoje em dia se fala muito sobre o movimento negro, se fala muito sobre movimento antirracista, educação antirracista. Na verdade, não é hoje em dia, a coisa começou há muito. E a diferença está geralmente na visibilidade que se dá a isso e como que isso se processa. Então, a gente pode falar que nós temos eventos de antirracismo já desde o período escravocrata, então desde o nascedouro dessa nossa nação brasileira. E aqui eu coloquei alguns elementos para a gente lembrar sobre isso. Então, desde a luta dos escravizados, tanto africanos quanto os afro-brasileiros, né, já nascidos aqui, nascidos sobre o regime da escravidão. Então, o movimento dos quilombos, que era um movimento de grande resistência, né, dessa população, desses meus ancestrais, inclusive. E aqui eu coloquei um exemplo do Quilombo dos Palmares, que é um dos mais conhecidos de Alagoas, mas há muitos outros
quilombos que foram espalhados em outros estados também. Então, isso já mostra que já existia uma resistência, né, contra o regime de escravidão e a tentativa de liberdade, né, que é essa palavra que é tão cara para mim, para o meu povo negro. E trouxe aqui também dois exemplos, né, de figuras que foram muito importantes em momentos nesse período escravocrata, que foi muito longo, né, são quase 400 anos aí de escravidão. A gente tem a figura da Esperança Garcia, que é considerada a primeira advogada negra, mulher brasileira, porque lá em 1770, isso, ela escreve uma petição para o governador, né, da capitania da fazenda onde ela morava, pedindo para que houvesse melhores cuidados, né, com os filhos e com todos os escravizados que moravam ali, porque, comparando com a outra fazenda de onde ela vinha, que era de jesuítas, a crueldade era muito grande. Então, ela faz isso. Ela escreve porque ela foi catequizada, né, pelos jesuítas, e ela escreve essa petição, que é um documento bastante importante. E nós temos o Luiz Gama também, baiano, uma outra figura muito importante, nasce na Bahia, mora no Rio, mora aqui em São Paulo também, e empenha uma luta bastante grande abolicionista. Ele tem diversas atividades, ele é advogado, foi poeta, jornalista, então é uma figura bastante importante que, se não conhece, há que se conhecer. Tem um filme, inclusive, sobre ele, que é o Dr. Gama, do Jefferson D., que é do ano passado, se não me engano, 2021. Então, já tem uma dica aí para você poder conhecer sobre ele. Aí eu trouxe um trechinho de um texto dele, de 1859. Um detalhe importante, ele é filho da Luísa Maim, que foi uma revolucionária da Revolta dos Malês, de 1835. E essa é uma figura bastante importante da nossa história. Estão pedindo para eu falar um pouco mais alto, então eu vou falar, desculpa, eu achei que esqueci da plateia. Perdão, vou falar mais. Então eu vou ler só esse trechinho do Luiz Gama, que é: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Então, como eu falei, a palavra liberdade é uma palavra muito cara a nós. E coloco aqui também, né, como fim desse período, mas um fim não fim, né, que é a abolição da escravidão, em 3 de maio de 1888, que é o que a gente fala que é a abolição inconclusa, tanto que o 13 de maio, que por um tempo foi considerado um dia de comemoração, de celebração, ele não é entendido dessa forma, né? Ele é o Dia Nacional de Luta contra o Racismo e uma lembrança de que houve esse período e as consequências desse período ainda são sentidas muito fortemente, né? Nós temos aí uma disparidade de tempo, né, gigante entre o período que a gente tem de abolição e o período escravocrata, então há muita luta a se travar. Vocês estão ouvindo melhor agora aqui? Ai, que bom. Que bom. Depois, damos um pulo lá no início do século XX, como eu falei, pincelando, né? Houve mais coisas, mas pincelando. Dois importantes momentos são a imprensa negra, que ela começa, na verdade, no final do século XIX, né? O Luiz Gama, como eu falei, ele foi jornalista, ele fundou jornais, ele escrevia em jornais, tanto com o nome dele mesmo como pseudônimo,
mas o grande momento, né, da imprensa negra, ele começa aí no início do século XX. São muitos jornais espalhados no Brasil todo. A gente tem, eu vou ler alguns títulos aqui para vocês: O Homem de Cor, O Brasileiro Pardo, O Homem, Exemplo, Alvorada, A Tesoura, A Revolta, o Tagarela. Então, são vários jornais em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas Gerais, muitos jornais, né, desse período aí, então, finalzinho do século XIX, 1850, 1830, um pouco, e principalmente nos primeiros anos do século XX, que vão trazer na imprensa tanto de forma, tanto a denúncia contra o racismo, como também maneiras, formas de união, né, do povo preto, e formas também de acesso a conhecimento, né? Então, eles divulgavam notícias, divulgavam informações sobre legislação, sátira também, né? Porque o humor sempre está atrelado à crítica também. Então, a gente tem um número muito grande desses jornais. Eles não têm uma longevidade, porque havia muitas dificuldades para se manter, mas, ao mesmo tempo, esses jornais eles eram as sedes onde muitas das populações negras, né, espalhadas em várias cidades do país, se organizavam, né? Um deles, inclusive, é bastante importante para outra imagem que eu coloquei, que é da Frente Negra Brasileira, que é considerado primeiro, primeira grande organização da população negra no Brasil. Então, ela começa em São Paulo, mas ela tem um alcance nacional. Então, ela é fundada em 1931 e é uma frente ampla. Então, como toda frente ampla, havia lideranças de várias ideologias, de vários partidos ou ideologias políticas da época. Ela durou até 1937, né, foi dissolvida pelo Getúlio Vargas, que foi um dos apoiados por parte dessa Frente Negra Brasileira, como eu falei, como ela havia disputas, né, entre as ideologias, entre as posições políticas, mas a despeito de tudo isso, ela foi bastante importante também nessa forma, como eu falei, de educação, né? Ela promovia aulas, palestras, cursos, eventos, então bailes. Então era uma forma o objetivo era inserir o negro na sociedade brasileira como não tinha sido inserido até então, né? Como eu falei há um pouco atrás da questão da abolição da escravatura, que foi uma falsa abolição, foi inconclusa. Então, esse é um momento bastante importante. Em 1932, tem uma dissidência da Frente Negra Brasileira por conta da questão política, né? De alguns dela não ter se colocado, se posicionado, né? Ter sido neutra em relação ao governo de Getúlio. E aí há uma dissidência em 32 que vai colaborar com a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E lá em 37 ela acaba sendo dissolvida, mas ela é bem importante para o cenário brasileiro. E se a gente pensar que isso era na década de 30, 20 anos, 30 anos antes da eclosão dos movimentos antirracistas nos Estados Unidos, que são os mais conhecidos, na verdade, né, que é da década de 60. Então, isso é bastante importante, muita gente não sabe. Aí damos um salto da década de 30, porque depois disso o que acontece é registro de praticamente nada. A gente tem lá em 51 a Lei Afonso Arinos, que é uma das primeiras leis da modernidade, da contemporaneidade, que vai proibir qualquer forma de discriminação racial, mas ela nunca foi cumprida, nem nos casos óbvios de discriminação. Mas, quando a gente chega na década de 70,
aqui, estou falando aqui no Brasil, né? Porque aí em 60, nos Estados Unidos, tem muita coisa importante, mas como estamos falando de Brasil, falamos para os anos 1970. Então, em 71, a gente tem pela ONU o Ano Internacional da luta contra o racismo e a discriminação racial. E essa imagem não é da ONU, essa imagem é daqui do Brasil, porque foi em 71 que um grupo de pensadores lá em Porto Alegre idealiza o 20 de novembro, né, como o Dia da Consciência Negra, né, e 20 de novembro porque é a data de falecimento de Zumbi dos Palmares, que foi das figuras mais importantes da luta na época da escravidão. Então, esse grupo se reúne e faz eles chamaram de ato evocativo ao 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Isso em 1971, mas só se torna mesmo, né, na legislação, o Dia da Consciência Negra, 50 anos depois, né? A gente tem um projeto de lei em 2017 que quer institucionalizar como feriado, e é em 2021 só que se institui, na verdade, como um feriado, mas ele também não é um feriado nacional, ele é um feriado que depende de cada cidade, de cada estado, mas é também uma luta do movimento negro. Uma das figuras mais importantes desse momento é o Oliveira Silveira, que foi poeta e grande ativista lá de Porto Alegre. Em 1973, olha só, quem nasce? Eu, Kátia Luciana Pereira. Porque, né, o objetivo dessa conversa é falar sobre o movimento antirracista e a trajetória de uma mulher negra que é professora, pesquisadora e escrivinhadora, que é essa que vos fala. Então, a minha história começa lá em 1973. Eu sou filha de Luciano Pereira, que é metalúrgico, e Terezinha da Conceição Alves Pereira, que era, na época, estudante de enfermagem. Então, em 73, eu sou a primeira filha deles. Eles casam no início de 73 e meu nascimento é no fim do ano, em dezembro. Dia 31 de dezembro, guardem a data e podem mandar os presentes. Antes de vocês viajarem, que é sempre assim. É a minha mágoa, a grande mágoa da minha vida. Eles se casam em 73. Em 75, nasce a minha irmã, Fabiana Pereira, que é enfermeira, e em 77 nasce meu irmão, Sandro Pereira. E 20 dias depois, a minha mãe, Terezinha, falece por complicações várias, inclusive hipertensão essencial, etc., uma gravidez que foi de risco. E aí meu pai, Luciano Pereira, fica viúvo com 3 filhos. E a minha história é marcada por essas questões, por essas primeiras tragédias, né, vamos dizer assim. O meu pai é filho da vó Rita, né, minha avó Rita, que era muito doente e que não teve como criar, não teve saúde para criar o meu pai. E quem criou meu pai é a irmã dela, a Ernestina, que é minha tia-avó. E quando meu pai se casa, muito novo na época, ele tinha 20 anos, né, e fica viúvo com 3 filhos, também muito novo, reza a lenda que ela pega de volta o filho e os netos, e então passa a criar esses filhos e netos. E Ernestina Pereira foi uma das mulheres mais importantes da minha vida, né? Ela me deu todo o norte, né, da minha vida, e uma mulher que nunca sentou no banco escolar, mas que incentivou mais do que qualquer pessoa que eu conheço aos estudos como um caminho para que eu, como uma mulher e como negra, pudesse ser alguém na vida, como ela dizia. Então, muito do que ela dizia, eu vejo hoje, né, como pesquisadora, como pensadora, como professora, como escrivinhadora, dentro do movimento negro, né, que é essa ideia de também agenciar a educação, né, a informação, a educação, a conscientização sobre as coisas, né. Então, o meu caminho começa aí. Aí era
comecinho de 74, que é no meu batismo, como eu nasci dia 31 de dezembro, né? Então, só em 74 que as coisas começam. Ainda nos anos 70, nós temos, em 78, especialmente, a criação do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que ele começa aqui em São Paulo, né, um ato que ocorre em São Paulo, mas ele abrange o Brasil inteiro, é um dos principais eventos e movimentos que a gente tem. Aqui eu coloquei uma foto do jornal na época, né, que foi de 8 de julho de 78, em que eles fizeram uma caminhada até a escadaria do Teatro Municipal, e foi um momento de, não só de conscientização sobre a luta da população preta, sobre a exclusão, a desigualdade que nós vivemos, né, vivenciamos na sociedade brasileira, mas também foi um ato, como muitos dos atos nossos, de revolta em relação à violência que sistematicamente nós passamos, né? Então, havia acontecido poucos dias antes um espancamento de um homem negro que foi acusado de ter roubado frutas no mercado, e esses jovens, na época, se reuniram e propuseram esse movimento, né, esse ato, e esse ato foi, digamos, a informação pública da existência do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que dura até hoje, e alguns dos líderes continuam bastante ativos, bastante presentes na nossa sociedade. Em 78, eu não era ninguém, só tinha 5 anos de idade, mas daqui a pouco vocês vão ver uma relação com isso daí, que é bem interessante. E em 78, também, nasce os Cadernos Negros, que é a coleção mais longeva da literatura afro-brasileira. E foi organizado por 4 amigos que, como eu, né, muito tempo depois, na faculdade, não encontrava autoras negros, e eles lá em 78, essa é a capa do primeiro Cadernos Negros, né, o número 1, eles se reuniram e juntaram os textos deles mesmos e fizeram essa publicação. E desde então, essa publicação existe ano a ano, um ano poemas, um ano contos. Hoje a Catita, escrivinhadora, tem a felicidade de fazer parte dessa coleção, então desde o volume 41, eu sou publicada, então fui publicada no 41, 42, 43 e agora o 44 que saiu, mas daqui a pouco eu mostro essa imagem. Aqui foi só um spoiler. Bom, aí a gente vai para os anos 80, e nos anos 80 a gente tem algumas questões muito importantes, né? A gente tem um dos eventos políticos essenciais para nós é a Constituição de 1988, e a organização do movimento negro foi bastante importante para a Constituição. Então, a gente tem lá em 86 a Convenção Nacional do Negro e a sua participação na Constituição brasileira. Então, uma organização do movimento negro voltada para isso, né, para as questões de legalização, de legislação, de pautas, de políticas afirmativas para a população negra, como até então não havia acontecido. Então, lá em 86, acontece essa convenção nacional, em 87, há jornadas e emendas, são propostas emendas do movimento negro, de várias organizações negras, que são levadas, né, para a Assembleia Constituinte, e em 88, na Constituição Brasileira, há um artigo em que consta o repúdio ao racismo e como crime inafiançável e imprescritível. Então, isso é um marco, né, do movimento negro que está
lá na nossa Constituição, ainda que isso não seja, até hoje, devidamente cumprido, como nós vemos em tantos casos diários, né? Não dá nem para falar recente, todo dia há alguma notícia sobre um caso de racismo, de discriminação racial, e que não é levado a termo legalmente, né? Mas é um marco bastante importante. Em 88 também é o centenário da abolição, né? Então foi um ano bastante efervescente para o movimento negro e para várias organizações que também nasceram aí, então como a GLE10, que é uma organização de mulheres negras bastante importante, que trouxe figuras essenciais do pensamento negro brasileiro, né, como a Sueli Carneiro, outras tantas, eu não vou nem citar os nomes, porque eu vou acabar esquecendo de gente muito importante, mas procurem saber. Muitas dessas pessoas estão aí, continuam ativas, continuam produzindo, então tem livros das pessoas, tem livros sobre elas, então falta de informação não há. Em 89 também acontece o primeiro encontro nacional de mulheres negras no Rio de Janeiro, em que há uma maior organização das mulheres que sentiam que não as pautas das mulheres negras não estavam ainda contempladas de todo no movimento negro como um todo, né? Então a gente tem essa maior ênfase também nessas coisas. E em 89 também a gente tem a Lei 7.716, que também é chamada de Lei K.O., que define, né, o crime de preconceito racial, né, além do que está lá na Constituição, mas como eu já falei, ainda hoje incipiente, né, não tão cumprida. E do lado vocês estão vendo aí a Kátia, de 10 anos de idade, essa é a quarta série, na década de 80 que a maior parte da minha formação escolar ocorre. Então, eu entro na escola em 1981, na primeira série, direto, não fiz pré-escola, e eu estudo a minha vida toda, praticamente toda em escola estadual. Então, eu faço o antigo primeiro grau, né, no Judite Guimarães dos Santos, e depois eu faço o segundo grau, que a minha formação é técnica, né, de magistério, então uma formação antiga que hoje não tem mais, mas que era formação secundarista para professora, né, professora da pré-escola e dos primeiros anos do primeiro grau, que hoje a gente chama do ensino fundamental 1. E é também nesse momento, aí nesse caldo dos anos 80, que eu começo a escrever, né? Ainda não chamava, né, como hoje eu chamo, de meus escrevinhados, ainda era tudo guardadinho lá nos cadernos, ainda não me sonhava assim, não me ousava sonhar, mas é aos 10 anos de idade, mais ou menos, que eu começo a escrever, entender isso como desejar, na verdade, não entender, mas desejar isso como um caminho para mim. Acho que década de 80 acabamos. Eu acho que acabamos década de 80. Como estamos de tempo? Deixa eu consultar isso. Estamos bem de tempo? Tá bom. Muito obrigada. Vamos para os anos 90, então. Anos 90, nós temos alguns marcos importantes. O primeiro deles, em 1995, a gente tem lá em Brasília a primeira marcha da consciência negra, que na época foi chamada Marcha Zumbi, porque a gente tem os 300 anos de falecimento de Zumbi. Então, é a primeira marcha, e hoje a gente chama, né, em geral, de Marcha da Consciência Negra, mas a primeira é feita lá em 95, então é uma grande organização nacional, né, de luta dos direitos da pessoa negra, contra a violência civil, a violência policial e tantas desigualdades que a gente vê, falta de acesso, falta de ingresso, né, nas universidades, etc. Então, tudo isso
culmina nesse grande movimento lá em Brasília e depois se espalha pelo Brasil todo em várias marchas que a gente tem nas capitais. Nessa década também, em 1999, a gente tem o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, então a criação do FIES, e é um começo dessa abertura, de um maior acesso, de, enfim, os estudantes negros conseguirem, de alguma forma, acessar o ensino superior. E é a segunda parte também da minha formação acadêmica, ela se dá em 90. Então, eu termino o magistério lá em 92, aqui. Então, eu termino o magistério, me formo, e em 95 eu ingresso no curso de letras na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui de São Paulo, da USP. Então, essa foto aqui de baixo sou eu e a Tina, que foi a pessoa que mais me incentivou. Então, aqui foi quando eu tive a notícia. Mas se vocês perceberem um pouquinho, né, pensarem um pouquinho no tempo, eu termino o magistério em 92, são 4 anos, não 3, que era curso técnico, e eu só ingresso em 95. Então, tem um lapso aí que envolve a dificuldade do acesso ao ensino superior, por uma defasagem da escolaridade, como já falei, estudei em escola pública, que era boa, mas, né, já era boa na minha época, mas não era tão boa como deveria ser. Então, eu ingresso depois de 3 tentativas, né, mas não desisti e cursei, então, a faculdade, aí e aí acesso ao ensino superior na Faculdade de Letras, que era a continuidade do que eu queria da minha profissão como professora, e ali eu descubro também a minha veia de pesquisadora. É na USP que eu desenvolvo pesquisa na área de literatura, na área de linguística, na área de educação linguística, depois na PUC novamente, e trabalho em várias coisas, né? Eu já trabalhava como na escola de pré-escola, né, eu alfabetizava, logo quando eu terminei o magistério eu já estava trabalhando, antes disso eu já trabalhava numa outra, em 90 foi 1990 exatamente, foi meu primeiro trabalho registrado, né, em instituição de educação, e depois eu sou professora de pré-escola, alfabetizadora, durante um tempo entre o término do magistério e o início da faculdade. No início da faculdade já ficou inviável pela distância, eu morava na Zona Norte e a USP é na Zona Oeste, então quem conhece São Paulo sabe da distância, numa época que não havia metrô, como hoje, né, então não havia linha amarela, nem linha verde, então era muito difícil para chegar lá, era um ônibus de 2h50, aproximadamente, entre a minha casa e chegar na USP. Então, saía 4h30 da manhã, geralmente, para pegar o segundo ônibus, às 5h10, no máximo, para estar na USP às 8 da manhã. Então, muitos dos meus trabalhos foram feitos nesse caminho, de ida e volta, lendo, rascunhando e tal. Também numa época que não tinha celular, computador, internet, nada disso. Então, era outra época mesmo, né? E lá na USP eu desenvolvi também vários trabalhos de monitoria de bolsa, né? Então, tive bolsa no departamento de teoria e literatura comparada, trabalhei na biblioteca de lá, trabalhei na biblioteca da ECA também, e assessorei também professores no IME, né? Tudo relacionado à língua, português e etc. E tive também bolsa de iniciação científica pelo CNPq. Então, como eu falei, foi na USP que desenvolvi a minha veia também de pesquisadora. Acho que 90 é isso. Então, eu devo estar esquecendo de coisas, tá? Mas já é bastante aqui o que estamos vendo. Pessoal, desculpem a falha da tecnologia, mas eu não vou assumir como culpa minha, mas talvez seja uma
peça que a tecnologia esteja nos pregando, né? Porque eu estava justamente falando que na minha época de faculdade, de FEFELESH, não tinha nada de tecnologia, né? Não havia celular, não havia computador portátil como hoje, não havia internet, então eu fazia tudo na raça mesmo, né? Manuscrito, etc. Então não havia nada. E aí, de repente, tudo aqui parou, travou, ficou sem som, sem imagem, sem nada. Bom, vou continuar então. Eu estava saindo dos anos 1990 e estava chegando já nos anos 2000, então nós estamos bem próximos de hoje, né? E lá em 2000, o que acontece são nós temos algumas ações importantes, como em 2001 a gente tem a terceira conferência de combate ao racismo da ONU, lá em Durban. E por que isso é importante para o Brasil? Porque é o primeiro compromisso internacional que o Brasil assume para implementar políticas de ações afirmativas. Então, isso é bastante importante. Em 2003, a gente tem um ano importante para a nossa luta antirracista, que tem a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Então, eles têm figuras importantes dentro da política que vão trabalhar nisso, a Matilde Ribeiro, a Luísa Bairros e outros que fizeram parte da CEPIR. E a gente tem, né, em 2003, exatamente, a Lei 10.639, que é a lei que vai instituir o ensino e a história da cultura afro-brasileira e africana. Então, é um momento bastante importante, justamente de chegar às escolas por meio de uma lei, por força de lei, infelizmente, porque a gente né, o nosso desejo sempre é que seja por consciência, mas muitas vezes a gente precisa ir para a rua, fazer movimento, precisa colocar em forma de lei, então acontece, né, essa lei que vai institucionalizar esse estudo nas escolas brasileiras, e a gente tem aí, né, até hoje ainda a luta para que essa implementação seja efetiva, seja de fato, e seja feita no âmbito mais amplo possível das escolas todas. Nós temos também, lá nos anos 2000, em 2005 especialmente, né, a criação do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, então também é mais um marco dentro dessa luta da possibilidade de acesso, né, da população negra. E aí sobre mim, né, lá em 2000, é quando oficialmente, especialmente 2000, o ano 2000 mesmo, agosto de 2000, é o ano de meu registro, né, oficial, como professora no Colégio Bandeirantes, aqui onde eu leciono até hoje. Então, eu estava falando, oficial porque eu começo em 96, na verdade, a prestar serviço para o colégio, depois eu ingresso no colégio como substituição, correção, mas era uma época que não havia nenhuma regulamentação sobre isso, e eu só tenho turma mesmo minha assumida como professora, e então registrada a partir de 2000. E até hoje eu já trabalhei com diferentes séries e nos diferentes níveis, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio. Hoje, principalmente, atuo no ensino médio, com o terceiro ano, como professora, mas eu também, desde 2010, faço parte da coordenação, sou subcoordenadora, junto com a Suzana Vaz Húngaro, né, na nova coordenação de português. Então, 2000 é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Vamos para 2010.
anos 2010. Temos em 2015, em 2012 primeiro, um marco importantíssimo para nós, que é a Lei de Cotas, a Lei 12.711, que esse ano, né, 2022, fez 10 anos, então imagino que muitas tenham visto várias celebrações em relação a isso, várias rodas, várias conversas, então é um marco bastante importante para a população negra e indígena e pobre. Em 2015, nós temos a primeira marcha das mulheres negras em Brasília, então essa imagem aqui vem também como resultado de muitas conversas, de muitos encontros e de uma reivindicação, né, de pautas que são especialmente aí para as mulheres negras. Então começa lá em 2015 e até hoje a gente tem, né, a Marcha das Mulheres. E também minha formação acadêmica no ensino superior também é desse momento, né? Em 2010 eu ingresso na especialização em português, em língua portuguesa, na PUC São Paulo. E em 2012 até 2014, defendo em 2015, na verdade, o mestrado na PUC, ambas as formações, né, formação continuada, financiado aqui pelo Colégio Bandeirantes. Em 2010, eu ingresso também no grupo de pesquisa em educação linguística pela PUC, e é onde hoje eu ainda atuo, não com tanta força como antes, né, devido às outras demandas de trabalho, mas também é um grupo que me é bastante caro. E aqui, nessa imagem, em 2019, na verdade, vou voltar um pouquinho, lá em 2012, na verdade, foi a primeira vez, quando eu abri o meu blog, o Letras Catitas, e foi quando eu comecei publicamente mostrar os meus textos, que até então, né, tirando a época da faculdade, que na época da faculdade não tinha internet nem nada, mas a gente fazia as coisas, né, não precisava de internet para fazer, a gente fazia, e a gente tinha um grupo, que hoje a gente chama de coletivo, mas naquela época não se chamava coletivo, era um grupo de intervenção, que era o Patusco do Massapê. E a gente bagunçava a Fefeleche, né, em relação à literatura, com 3 frentes que eram as nossas inquietações, né? Então, a gente falava de autoras já mortos, clássicos, porque a gente sabe da importância, mas a gente questionava quem que está vivo, né? Então, a gente batalhava por levar para a faculdade autores e autoras que estivessem vivos produzindo, né, para poder conversar com os alunos. Então, a gente promovia esses eventos lá na 102, 107, quem estudou lá sabe, né, essas salas gigantes. E a gente também tinha como uma terceira frente no nosso trabalho mostrar os textos produzidos pelos alunos. Então, foi lá que eu comecei a mostrar os meus textos, mas era assim, mostrar como, né? A gente imprimia naquela impressora matricial, lá na administração, na sala para o aluno, e a gente colava pela escola, né? Então, era um trabalho bem manual que nós fazíamos lá, mas foi um trabalho bem, bem importante. Um dos últimos eventos que nós fizemos foi com a Euridice Fontella, e eu tive a honra de ser a mediadora, porque a gente escolhia, determinava quem ia fazer a mediação para cada um dos autores, das autoras. Uma das minhas colegas aqui de trabalho, a Melissa, professora também de português, é minha amiga daquela época e também participou desse grupo, então ela também tem histórias para contar desse grupo. Mas só em 2012, então, eu abro esse blog, começo a mostrar os meus textos. Em 2015, eu faço a minha primeira publicação em livro impresso, uma coletânea, Eu Nunca Tinha Passado Por Aqui, da Giostre, organizado pela professora Marília Oliveira. Então, é a primeira vez que eu publico, né? Então, depois, se vocês lembrarem, eu falei agora há pouco, né? Que aos 10 anos de idade eu comecei a escrever, mas só em 2015 que eu faço uma primeira publicação impressa. E a partir daí eu tenho publicação em diferentes coletâneas nacionais, internacionais, diversas, né? De autoria negra, autoria feminina, LGBT, erótica, infantil. Então, tenho textos aí espalhados.
em muitas dessas antologias, até que em 2019, que é essa foto aqui de baixo, eu publico o meu primeiro livro solo, que é o Morada, pela editora Fêminas. Foi em 2019, aqui na Casa das Rosas, em São Paulo. Foi um setembro. Setembro, para quem é do Band, sabe que é época de prova. Foi uma semana de prova, mas foi um evento bem, bem bonito, né? Estava cheio de amigos, família, alunos, ex-alunos. Foi bem importante. Na minha carreira como escrivinhadora e também confluindo na minha carreira como professora e pesquisadora. Foi um marco também para mim. Ainda nos anos 2010, a gente tem, em 2012, 2014, também cotas no serviço público. É uma outra lei, a Lei 12.990, que também é importante para reservar 20% das vagas de negros no serviço público. E a gente tem, nesses anos 2010, uma efervescência dos movimentos de jovens, dos movimentos da periferia, que não estavam lá no movimento negro, participante da política, participante dos gabinetes, mas estava na rua, na cena literária, na cena musical. Então, a gente tem uma grande efervescência aí, final dos anos 90 e anos 2000, 2010, principalmente aí com o advento da tecnologia digital e aí então das grandes mídias, né, digitais, das redes sociais. Então, a gente tem uma grande efervescência e uma possibilidade de encontros, né, que antes a gente não tinha. Então, eu atribuo a isso essa importância também. E destaco aqui 2019, como eu falei, né, por essa organização das pessoas e se a gente considerar, né, cada vez que você vai olhar lá o mapa da violência de cada ano, você tem o acirramento dessa violência, né, à população negra. E aqui a gente tem nessa foto, uma foto emblemática, que eu estou aqui ao lado de uma das minhas companheiras de escrita e de luta também, a Marli Aguiar, em que nós estamos numa manifestação, parte aí do Vidas Negras Importam, que é um movimento que não é de agora também, né, já é há um tempo, e na época, essa manifestação especialmente foi depois da morte do Evaldo, que foi aquele músico que foi assassinado no carro após 80 tiros, né, então foi um momento aí muito, muito difícil para nós, porque muitas vezes as pessoas falam, mas foi uma pessoa, que para nós uma pessoa, ela representa muito, né? A morte de uma pessoa, de um negro, de uma negra, de uma criança, de uma mulher, não importa, ela é bastante significativa e revoltante para nós, né? Então, esse é um momento em que nós estamos na rua protestando contra isso. E no mesmo 2019, porque eu acredito que as formas de manifestação de protesto são múltiplas, a gente tem o samba enredo da Escola de Samba da Mangueira, né? O História para Ninar, Gente Grande, que é do texto da Conceição Evaristo, que é uma grande escritora negra, e foi um samba enredo, um desfile importantíssimo, foi uma aula sobre movimento negro, sobre luta, combate ao racismo, e mais do que combate ao racismo, também a construção da narrativa positiva do negro, né? Porque eles recontaram a história, né? Diferente da história que a gente sempre ouviu nos livros. Então, a gente fala muito sobre essa importância, sobre essas duas frentes, né? O combate ao racismo, mas também a construção de uma narrativa positiva do negro. E nos anos 2020, terminando aí, essa foto que eu me referi agora há pouco, desse lado, eu tenho o meu abraço com a Mafone Oliveira. Esse dia eu faço parte de um coletivo de escritoras negras, o Flores de Baobá, eu sou uma das cofundadoras desde 2018. E em julho desse ano, 2022, né, especialmente, nós fizemos um chamado, né,
nas redes, em todas as mídias, para uma foto histórica das autoras negras, das autoras pretas, que foi na escadaria do Bexiga. E aqui é uma imagem desse abraço meu a Mafuane, que é filha do José Adão, que é um dos cofundadores do Movimento Negro Unificado. Então, aquela foto lá atrás, de 1978, que eu falei que eu não era ninguém, eu tinha só 5 anos, mas hoje, né, aos 48, eu estou aí do lado da filha dele, e juntas nisso. E desse outro lado, uma foto bem recente, foi agora de setembro, o lançamento de Cadernos Negros 44, né, que, como eu falei, foi criado, lançado em 1978, e aqui eu estou do lado de um dos fundadores do Cadernos Negros, que é o Kuti, um grande poeta, escritor, vivo, uma lenda para nós, né, escritores e escritoras negras, e aqui eu estou do lado dele nessa publicação com um conto meu e um conto dele também. Então é um momento bastante importante nesses anos 2020, 2022 especialmente. E terminando 2020, em 2021, eu lancei meu segundo livro, o Notícias da Incerteza, que é um livro de crônicas pela editora Desconcertos. Iniciam-se em 2021 os trabalhos do Band Antirracismo, que é a razão, né, uma das razões desse evento que nós estamos promovendo aqui. E aqui a foto das escritoras negras, como eu falei, né, a foto que a gente fez, que a gente produziu na escadaria. Então, muitas das minhas amigas, muitas que eu já conhecia pessoalmente, muitas que eu conheci no momento da pandemia, né, a gente se conheceu pelas redes, não tinha se conhecido pessoalmente, nós nos encontramos nesse dia. Tem uma amiga aqui da escola também, a Bia Félix, que é orientadora da escola, escritora também, participou aí nesse dia. E também em 2022, um outro marco, em julho de 2022 também, aqui eu estou ao lado da Sandra Regina de Souza, que é a criadora, né, a fundadora da editora Fêmeas, que editou meu primeiro livro, e desde julho nós somos sócios. Então, agora eu, além de professora, pesquisadora, escrivinhadora, eu também sou editora, e chega, né, porque, nossa senhora, não tem fôlego mais. Deixa eu parar de compartilhar. Pronto. Essa era para ser mais rápido, né, mas nós tivemos esses probleminhas aí com a pandemia, mas eu tenho só mais 2 coisinhas para falar antes da Estela, que vai também retomar aqui. Primeiro, assim, né, quando eu fiquei pensando, quando eu construí essa linha e fui vendo tantas intersecções, né, mesmo antes de eu me saber ser alguém no mundo, eu achei muito importante, interessante, e só que vendo assim, né, parece que as coisas foram até um pouco tranquilas, mas elas não foram, né? Eu não coloquei, né, na linha do tempo, mas eu posso comentar um pouco para vocês que toda essa minha trajetória, ela foi marcada constantemente por episódios de racismo. E quando a gente fala de racismo, discriminação racial, acho importante entender que é em todo nível, né? E não existe, para mim, como mulher negra, não existe uma agressão leve ou uma agressão grave. Tudo é agressão, né? Claro que a gente tem as agressões que não são apenas físicas, né? A gente tem as outras agressões também, mas para mim todas elas são violências, né? Então, violências de todo tipo, né? Em relação ao meu cabelo, né? Porque se eu não tinha uma outra forma de cuidar do meu cabelo, se eu não podia cuidar, não podia alisar, não era melhor, né, esse tipo de coisa, ou os chamados elogios, que não são elogios, né, nossa, seu cabelo é exótico, não é exótico, eu sou uma mulher negra brasileira, então eu não tenho nada mais natural do que eu nessa terra, né, e não sou exótica, não sou de fora. Ou as suspeições, né, em relação à minha formação, se eu sou mesmo professora, se eu dou aula mesmo no Bandeirantes, se eu fiz mesmo a universidade,
Então, esse tipo de questionamento que muitas vezes sai, como se diz, né? Ah, sem querer, né? Mas acho que de uma vez por todas não existe mais sem querer, né? A gente tem acesso a tanta informação que a gente tem como saber dessas coisas e como não mais perpetuar, né? Não mais perpetuar a discriminação racial de forma alguma, é, e, e cuidar, né? Cuidado de como, para onde a gente olha, né? O que a gente fala, o que a gente faz, que palavras que a gente usa, que vocabulário que a gente usa, como é que a gente se aproxima das pessoas negras, como é que a gente se afasta das pessoas negras, porque tudo isso diz, né? Sobre a discriminação, diz sobre o racismo. E eu não vou ficar relatando esses casos, né? Mas uma das questões importantes que a gente sempre fala, né, é como fazer, né? E também é parte do nosso momento aqui, do nosso evento, falar do papel do branco, do papel da branquitude no combate à luta. Primeiro, quando a gente fala que a luta contra o racismo é uma luta de todos, é uma luta de todos mesmo. Ela não é apenas para as pessoas negras, né? Isso não é inviável, né? Não tem como a gente combater algo que é estrutural. Então, eu acho que um dos principais movimentos é a autorreflexão, né? É você se perguntar, né? Eu entendo realmente sobre essa questão da pessoa negra no Brasil, eu sei sobre racismo estrutural, eu entendo que é isso. Então, é se perguntar, né? Entender que faz parte também dessa luta e o que pode fazer em relação a isso. Eu reconheço, né, a história do negro, a história afro-brasileira, a história africana, eu valorizo a, tudo que vem desse povo negro ou eu rechaço, né? Eu desconheço e aí eu uso o meu desconhecimento como uma desculpa ou eu vou atrás para saber dessa informação. Então, acho que isso é importante de se entender de uma vez por todas, né? Quando a gente fala muito dos brancos aliados, né? São os brancos que as pessoas que lutam com a gente na causa. É lógico que a gente entende, e isso é importante que se compreenda, que uma pessoa que não é negra nunca vai entender de fato o que eu passo. Mas o não vivenciar não significa que não possa ser sensível, não possa ter empatia e não possa reagir contra isso, né? E reagir em todas as situações, né? O que você faz quando você presencia um ato racista, presencia uma discriminação, como você educa as suas crianças, como você se educa, como você se porta, onde você está, quando você olha e vê pessoas negras ou não vê pessoas negras, né? Pensar sobre isso. Se eu vejo pessoas negras, mas que não estão na mesma condição que eu, na mesma situação que eu, o que isso significa? Então, esse tipo, acho que é a primeira coisa, né? Essa autorreflexão que é necessária e importantíssima para que a gente, de verdade, combata o racismo. Não vai ser de um dia para a noite, não vai ser amanhã, eu sei disso, mas é extremamente importante que isso seja feito de forma efetiva, né, em todas as frentes. Eu tomei o cuidado de trazer esses marcos e conseguir mostrar que eles estão em várias áreas, né? É na legislação, é na política, é na educação, é na cultura, é na literatura, é em tudo, porque eu sou negra todo dia. Eu não sou negra só em novembro, eu não sou negra só no 3 de maio, eu sou negra todo dia. Então, todo dia eu acordo e todo dia que eu saio da minha casa, que eu ando na rua, a primeira coisa que chega, a primeira informação que chega é a minha cor, não é outra. Então, isso chega antes de saber que eu sou professora, antes de saber que eu sou escrivenhadora, sou pesquisadora, sou editora, sou qualquer coisa na vida. É a minha cor que chega. E com essa cor tem uma carga negativa, de uma construção de uma imagem negativa que vem lá, né, do período da escravidão, que foi muito forte, mas que a nossa luta é combater essa imagem, é destruir essa imagem e construir uma narrativa positiva como nós somos, sim, e por muito tempo fomos invisibilizados, né, por
N situações, por N razões, mas que isso não deve acontecer mais. Eu acho que é isso. Tinha mais coisa para falar, mas nós já avançamos no tempo. E a Estela vai falar um pouquinho com vocês agora. Pode vir. Ela vai ficar aqui comigo, do meu ladinho. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sim, tá ótimo. Eu não vou me alongar muito, porque a Kátia já trouxe uma contribuição muito bacana para todos nós essa noite. Primeiro, Kátia, eu queria dizer para você que eu achei muito legal você trazer, né, a tua trajetória e a história da luta negra no Brasil. Então, ficou bem bacana a gente perceber como é que você foi se envolvendo com tudo isso, né? Até chegar aqui, até chegar nessa noite com todo mundo que está aqui presente. E acho que foi um presente, assim, te ouvir. Da minha parte, respondi algumas questões no chat, que alguns pais perguntaram, né? Então, já foi resolvido. Uma delas era sobre o papel do branco na luta antirracista, e isso eu acho que você deixou bem claro, né? Agora, no final da sua apresentação. Mas, mais do que isso, eu queria colocar aqui o que é esse grupo Band Antirracismo. Então, é um grupo de pais, professores, funcionários aqui do Band, que vem se reunindo desde 2020 para promover ações antirracistas na escola. A gente começou, obviamente, com a parte do letramento da comunidade. Então, já tivemos encontro com a escritora Esmeralda Ribeiro, depois com a educadora Luciana Alves, e agora é a vez de trazer alguém da casa, que no caso foi a Catita. Nossa professora Kátia, nossa escrivinhadora Catita. Isso, certo? Isso, certíssimo. Muito bem. Pessoa múltipla é assim. Tem múltiplas personalidades, né? Além do letramento, a gente também tem ações que são curriculares, então a gente costuma ter essa preocupação em desenvolver uma educação antirracista quando se trabalha com várias disciplinas, né, com os alunos. Isso, na construção do Fundamental 1, foi feito com bastante intencionalidade, bastante cuidado, e vem se aprimorando também no Fundamental 2 e no médio. Além disso, tem as ações extracurriculares, obviamente, os grupos de protagonismo de alunos, que acabam discutindo esses temas também. Você já conversou com a equipe de ajuda, não é isso? Isso. Tem outros grupos que se interessam pelo tema, e quando eles querem uma conversa, a gente tem como dar esse acesso a esses alunos também, faz parte da formação. E no primeiro semestre, a gente realizou aqui com os nossos alunos e funcionários e professores o censo racial. Então, os números do censo racial, eles estão sendo agora estudados, já foram divulgados, né, para algumas disciplinas que vão trabalhar com esse censo, e também observar um pouco como que é a comunidade Band em relação à comunidade da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, em relação a esse recorte da raça. Então, são muitas ações que a gente está promovendo aqui, e a noite de hoje é uma dessas ações, né? Tem alguém da casa aqui conversando com os nossos pais, tá bom? Então, acho que com isso a gente encerra por aqui. Agradeço a presença de todos que estão online, tá? As perguntas que foram enviadas. Peço desculpas mais uma vez pela questão da tecnologia, que nos surpreendeu, foi uma pena, mas acho que acabou ficando tudo bem. Obrigada, gente. Eu agradeço também o pessoal que está aqui presencialmente. E ficaram quietinhos, não podiam falar, tadinhos. E nos ouviram o tempo todo. Parabéns, Kátia. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada.